esposo, pastor Samuel Petrola, e da igreja Área 81, a quem eu sirvo. Da mesma forma, cumprimentar a pastora Luzanira, pastores deste campo, e parabenizar, em segundo lugar, esse lindo trabalho. Eu já estou preparada para ir para o céu, por tudo que eu já vivi, desde manhã aqui. Há uma atmosfera espiritual muito grande. Quero agradecer ao Senhor a vida da pastora Martinelli, que esteve nos comandando, junto com o Ministério Boas Novas, e a pastora Ângela, nesta missão tão bonita que é estar aqui com vocês. Meu coração saltitou de alegria, porque na década de 90, eu servi ao Senhor na convenção, que o pastor Samuel Câmara era o presidente, eu era secretária ali, e ali eu tive privilégio de muitas vezes poder atender obreiros como o pastor Santa Brígida. Também me emocionei muito quando soube da sua presença nesse lugar aqui. Quero cumprimentar o pastor Frank, amigo querido de muitos anos, e foi uma alegria muito grande ver o senhor, que também foi pastor nesse campo. Quero agradecer ao Senhor pela vida dessa mulher maravilhosa, Núbia, e a Cinderlane, que nos encheram de tanto amor e carinho. Dá vontade de ficar ali. Eu falei para ela, eu quero ficar aqui no seu quarto. Porque quando as pessoas nos dão amor e carinho, a gente quer estar perto, não é? E a Cinderlane foi essa mulher maravilhosa que Deus colocou para nos recepcionar. E a gente já sente vontade de ficar aqui. Parabenizar por essa festa tão linda, quanto trabalho, meu Deus. Eu fiquei pensando quanto trabalho envolvido, quantas noites, quantas lágrimas, quanto choro, mas deu certo, chegamos até aqui. Avante então. Quero agradecer ao Senhor, meu Deus, pela vida da pastora Ana Lúcia Ferreira Câmara, por me confiar essa oportunidade de estar aqui substituindo pastora Ângela e eu também. E também o pastor Jairo, por permitir que a gente esteja aqui. Quero parabenizar vocês, igreja do Careiro da Várzea, por esse trabalho. Que bênção, como é gostoso servir ao nosso Deus. Como é bom ser parte da igreja do Senhor. A gente está envolvido nesse nível de fé, de alegria no Senhor. Fizemos o nosso melhor para o Senhor. Vocês não imaginam a alegria que eu tive quando a assessora da pastora Ana Lúcia falou que eu viria para cá com vocês. Eu me arrependi depois, mas na hora eu fiquei tão alegre. E eu fiquei me arrependendo até agora. Ô Senhor, tem misericórdia de mim. Manda outro. A gente fica até no mesmo dia querendo que o Senhor... Porque é muito difícil estar aqui falando a respeito do Senhor para vocês que têm uma história linda, que são verdadeiros guerreiros, que estão enfrentando a seca e que nem a seca impediu de fazer uma festa tão linda para o nosso Deus. Por isso eu quero honrar ao Senhor por me dar essa oportunidade de poder compartilhar um pouco da palavra com vocês. Amém? Então, quando eu estava estudando um pouco, e o Senhor me deu uma palavra para cá. Uma palavra, e eu vou entregar essa palavra. Eu sei que eu tenho que ser rápido, porque os irmãos vão se locomover aos seus lugares, não é? Suas casas, e alguns tiveram locomoções difíceis, tendo em vista a seca que assola o nosso estado. Mas eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Ninguém veio aqui sem um propósito. Você fique bem quietinho no seu lugar, porque Deus trouxe você aqui, nessa noite, nesse congresso, para entregar algo extraordinário na sua vida. Amém? Você pode abrir sua Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. O nosso tema é avançando pela fé. Nós temos é um verbo, isso daqui, olha. É um verbo no imperativo, avante. É um que dá uma ordem, um comando, vá, avante. E nós vamos falar sobre isso nesta noite.
Primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Queria que você acompanhasse comigo. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Repita assim comigo. Não, todo mundo. 40. Deserto. Caverna. Terremoto. Tempestade. Incêndio. Brisa suave. Elias. Agora diga o seu nome. Ieda. Diga o seu nome bem alto. Ieda. Diga agora Elias. Agora olhe para a sua Bíblia. E vamos pensar este capítulo. Porque Deus tem algo extraordinário e sobrenatural. Pela manhã a pastora Ângela nos explicou os 3 tipos de fé. A fé comum, a fé natural e a fé sobrenatural. E eu queria ter falado isso, mas Deus usou com que ela falasse, porque nesta noite eu vou estar compartilhando com você sobre a fé sobrenatural. Quem é a igreja do Deus vivo, que vai morar no céu, caminha nessa terra, no sobrenatural de Deus. Você vai se identificar nesta noite. Quantas vezes você só tinha uma opção para vencer? Era a sua fé. Aleluia. E é pela fé que você está aqui. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga com coração glória a Deus. Porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor das nossas vidas. Ora, Acabe contou a Jezabel. Eu vou falando e você vai acompanhando aí na sua Bíblia. Eu estou lendo na nova versão internacional. Aí você vai encontrar um pouco diferente, mas a palavra é a mesma. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Meus irmãos, essa história aconteceu há muito tempo. E uma mulher chamada Jezabel, eu fui procurar lá no hebraico, o que significa Jezabel? E Zebel, que significa Baal exalta. Esta mulher, ela não era hebreia, ela era casada com o rei de Israel. O rei de Israel, naquele tempo, ele era a pessoa que falava diretamente com Deus. Deus falava com ele e ele administrava o povo. Só que o rei Acabe se desviou dos caminhos do Senhor. Ele construiu altares. Ele casou com essa mulher que o nome dela já diz tudo, Baal exalta. Por isso que é Bel. É a abreviatura de Baal, é a raiz das letras que significa Baal. Ela não tinha nada a ver com Deus. Ela não tinha nada a ver com tudo que a gente fez aqui, os nossos jograis. Era bem diferentona, era bem ímpia mesmo. E era uma época, eu ri tanto quando eu li esse pedaço, porque era uma época de seca. E a gente está vivendo uma seca aqui no nosso estado, não é? E apareceu de repente um homem, um profeta, chamado Elias. E Deus assim, ele apareceu do nada. E Deus diz assim: Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá, olha que palavra linda, orvalho nem chuva, exceto mediante a minha palavra. Ele foi como um profeta de Deus. Nós vivemos aqui neste mundo como profeta. Quantas profetisas e profetas eu tenho aqui nessa noite? Ele foi como profeta de Deus diante do rei Acabe. Olha, se posicione como igreja neste mundo, viu? Se posicione como uma igreja forte, valorosa, porque vai dar certo ao final. Elias não teve medo
Só que era o rei de Israel e o Senhor disse, saia. Eu vou contar a história bem rápido. Vai embora lá para o ribeiro, que eu vou colocar uns corvos, aves parecidos com urubu. E lá eles vão ser os seus garçons. Ele vai levar pão de manhã, de tarde, para você comer, você vai beber água. E a Bíblia diz que quando o riacho secou, o Senhor disse assim, agora desce. Desce e vai lá para uma cidade chamada, se eu descer aqui, vai dar microfonia? Não, né? Sarepta. E eu vou separar uma mulher lá e ela vai dar de comer para você. E Elias prontamente, se nós estamos avançando pela fé, Elias foi fazendo tudo que Deus mandava. Desce, vai para o ribeiro, que é lá eu vou mandar um monte de urubu para lhe alimentar, eles vão ser seus garçons. Elias foi. Agora vai, o ribeiro de água secou e agora você vai lá para essa cidade, Sarepta, e lá tem uma viuvinha e a viuvinha vai comer, e vai dar de comer você. Só que quando ele chegou lá, olha, nós estamos falando de fé. Quando ele chegou lá com a viuvinha, ele diz assim, prepara um pão para mim. Me dá água, eu quero pão também. Na verdade foi isso. E sabe o que aconteceu? Ela disse assim, eu posso até te dar água, eu vou parafrasear aqui, mas eu só tenho um bocado de pão de farinha. Quando a gente tem que avançar pela fé, a gente tem que fechar o olho e não olhar as circunstâncias. Nós vamos fechar os olhos em toda a seca que está acontecendo no nosso Amazonas, porque Deus não perdeu o controle do Rio Negro, do Rio Solimões, porque Deus é o Senhor do Amazonas, do Brasil. Deus é o Senhor da sua vida. Eu duvido, pastor Jairo, se tem alguém aqui da sua igreja que já passou fome por causa da seca. Será que alguém aqui já passou fome por causa dessa seca? Eu comi, foi muito tambaqui, ainda disputei 3 cabeças de tambaqui hoje. A seca pode funcionar para o ímpio, mas aquele que está avançando pela fé, está experimentando o milagre de Deus na vida. Há milagre de Deus na sua família, na sua casa, na sua vida, na sua parentela, no seu trabalho. Há milagre de Deus. Aí a viuvinha disse assim, Elias, o profeta, o homem, eu só tenho um punhado. E eu vou comer e dar para o meu filho, para que depois a gente morra. As pessoas sem fé que não avançam, só tem a visão do momento, da circunstância, do problema. Quem caminha pela fé, caminha cego. Caminha acreditando que Deus está na frente. Aí o Elias que avançava, ele era do avante. Ele disse assim, pois então você... Ei! Na minha versão diz que ele gritou, mulher, você faz lá o bolo e traz primeiro para mim e depois que tu vais e dá para o teu filho. Sabe por que Elias avançou nesse nível, careiro da várzea? Porque ele estava mediante uma palavra. Ele estava obedecendo a palavra de Deus. Enquanto nós obedecermos a palavra de Deus, nenhum mal vai acontecer em nossa vida. Seca o Rio Negro, seca os Solimões. Nós, todavia, não seremos atingidos. Nós vamos ver milagres aqui. Senhor, se secar, se tiver que descer 100.000 degraus, mas aqui na minha panela, a farinha não vai faltar, o tambaqui não vai faltar. Agora, o que eu vou dizer para meus amigos lá do sul? Eles vão dizer assim, é verdade que não tem mais peixe lá em Manaus? É verdade que o pirarucu, que é o peixe mais caro no Brasil, estão morrendo na praia? Eu digo, não sei não, mas o milagre que eu vi lá na casa da Núbia era ter cabeça de tambaqui, era peixe assado, peixe cozido, e ainda tinha feijoada, e tinha tanta coisa que a minha barriga não deu mais para comer, porque tem milagre. Vocês estão vivendo um milagre, nós estamos vivendo o milagre de Deus na nossa vida, porque a palavra de Deus diz, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu todavia não serei atingido.
Ocorre que muitas vezes a gente quer medir os acontecimentos nas nossas vidas no nível humano. Só que Deus, Ele quer que a nossa fé seja uma fé sobrenatural. Aconteceu uma coisa assim, que Elias ficou lá. Eu imagino que a convivência com Elias, ali, aquela mulher viu muitos milagres acontecendo. O Careiro da Várzea, esse município, tem que ver os milagres na sua vida, viu? O povo está lá reclamando, chorando, e você está dando glória. O povo está lá reclamando, murmurando, e você fazendo uma festa linda para Deus com o nome avançando pela fé. Vocês imaginam quanto o diabo está com raiva. Eu estou secando, eu estou fazendo tudo. E os crentes estão fazendo festa. Esses pentecostais não tem jeito. Porque esses pentecostais fazem parte da igreja do Deus Todo-Poderoso. Um dia tudo isso vai passar. E nós estaremos para sempre com Deus, cantando o hino da vitória. Aleluia. E aí veio algo para enfraquecer a fé de Elias. Sabe o que aconteceu? Elias, a mulher, o filho da viúva morreu. E ela disse: o que eu te fiz? Eu te trato tão bem. Aí Elias pegou o menino. O meu filho morreu. Elias pegou o menino e ele subiu. Quando a nossa fé, ela vem assim, tem um acontecimento para nos enfraquecer, a gente tem que subir. A Bíblia diz que ele subiu para o seu quarto. E lá no quarto dele, ele fez uns atos proféticos lá, deitou o menino. E a Bíblia diz que ele clamou. Clamor é maior que orar. O clamor é grito da alma. E Deus deu a vida do menino. Ele desceu do secreto dele com Deus. A viúva não viu essa oração e ele entregou lá o menino para ela. No capítulo 18, depois dessa história toda, já era o 3º ano da seca. Aí a Bíblia diz assim: veio a palavra do Senhor a Elias. Sabe o que é isso que significa? Que nós avançamos pela fé, mediante a palavra do Senhor. Por isso que crente tem que estar com a Bíblia aberta. Por isso que crente tem que buscar intimidade com Deus, para ouvir Deus falar, para avançar pela fé mediante a palavra do Senhor. E ele disse assim: você vai lá e se apresenta a Acabe. Aí tem uns versículos aqui que eu acho interessante, que ao invés de falar o que ele foi fazer com Acabe, conta a história de um menino. Eu chamei ele de menino, mas era um rapaz, o Obadias, que significa servo de Javé. Guarde esta palavra. Esse Obadias, ele vivia lá no palácio de Acabe. Acabe e Jezabel. Acabe desviado dos caminhos do Senhor. Jezabel, uma adoradora de Baal. Mas ali tinha um servo de Deus. Deus quer colocar os seus servos na política. Deus quer colocar os seus servos como 007 dele, nos hospitais, nas escolas, em todos os setores da sociedade. Deus quer levantar um assembleiano do Careiro da Várzea. Tinha ali um Obadias. E a Bíblia diz que enquanto os profetas do Senhor estavam sendo perseguidos, Obadias escondeu 100 profetas. 100 profetas, 50 numa caverna, 50 no outro. Caverna é um lugar bom, viu? Para testar a fé. Ele lá escondeu e dava comida aos profetas. Aí, na hora que Acabe chamou e disse assim: Obadias, meu filho, vem cá. Nós vamos atrás de capim, de comida para os gados, para os animais. E você vai por esse caminho e eu vou por esse caminho. Deus está cuidando da sua vida, viu? Aquilo que você não está entendendo, o que está acontecendo, vamos exercitar a fé, vamos avançar. Ninguém poderia compreender que Deus não quis Acabe junto com Obadias
porque ali ele se encontra com Elias, Obadias. Aí o Obadias, paz do Senhor. Elias, a paz do Senhor, Obadias. Como é que vai, palácio? Como está você? Eu quero que você vá lá dizer a Acabe que eu quero falar com ele. Obadias, glória a Deus e aleluia, eu sou muito crente. Mas eu não vou fazer isso porque ele tem te procurado. Como uma agulha no palheiro, ele quer te matar. E se eu for fazer, sabe o que vai acontecer com a tua vida, Elias? A tua vida vai acontecer o seguinte, que eu sei que tu tem intimidade assim com Deus. Eu sei que quando eu falar que você está aqui, eu sei lá para onde o Espírito Santo vai te levar. E você vai desaparecer e o Acabe vai dizer que eu sou mentiroso e vai me matar. Obadias, como homem de Deus, ele sabia que o profeta Elias, ele avançava pela fé, que ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia que Deus ia fazer um milagre, a fé sobrenatural sobre a vida de Elias. Mas mesmo quando tiver que morrer, quando Deus der um comando, é para avançar. É para ir. É para enfrentar. Porque depois desse relato triste de Obadias, sabe o que aconteceu? Elias disse assim, mas eu vou lá e vou me apresentar. Porque eu estou debaixo de uma palavra. Você está nesse ministério debaixo de uma palavra. Você está nesse casamento porque um dia Deus abençoou o seu casamento. Você está debaixo de uma palavra. Se você tem os filhos, você está debaixo de uma palavra que você tem que ser uma boa mãe. Tem que ser um bom pai. Todos nós que um dia aceitamos ao Senhor, nós estamos debaixo de uma palavra que essa vida é passageira, que um dia nós vamos estar no céu com Ele. Por isso que nós não podemos enfraquecer. E ele chegou lá. Juro, e disse Elias, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. E quando Acabe, ele foi. Quais são os desafios? Quais os Acabes Deus tem se levantado diante de você, que querem paralisar a sua fé, querem paralisar o avanço de Deus? Sobe aqui, Ângela. Sabe o que aconteceu? Quando ele foi lá, eu vou contar bem rapidinho essa história. Acabe disse assim, és tu o perturbador de Israel? Aí a fé, ela tem que vir acompanhada da verdade. Não sou eu. Mas é você, a sua família, o povo que você afastou de Deus. Isso sim está. Então, houve uma batalha espiritual muito grande ali. Porque, no fundo, Elias estava triste porque o povo tinha se afastado de Deus. Ele era um profeta na sua geração. Ele era um profeta naquele momento. E ele fez um desafio para que o povo conhecesse. Tinha ali, ele chamou 450 profetas de Baal. Você sabe essa história na Bíblia. 400 profetas de Azerá. E Elias diz assim, vocês todos juntos, vamos fazer um pacto. Ele queria chamar a atenção do povo de Israel. Ele disse assim, vamos saber, olha, vocês estão desviados dos caminhos do Senhor. Olha, eu vou orar, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui um ato profético. Chama os profetas de Baal, vamos pegar 2 novilhos, um comigo, o outro com vocês. A gente reparte um novilho e você vai orar para os seus deuses de Baal e outros ali. E quem responder, esse é o Deus verdadeiro. Quantas vezes o pastor, o nosso líder, está clamando, sabe que você está precisando, sabe que você precisa aguçar a fé, ver Deus na nossa frente. Nós precisamos saber que diante de qualquer dificuldade, todas as circunstâncias que se deparam diante de nós precisamos avançar. Nada pode paralisar a nossa fé. E ali houve a oração. A Bíblia fala que desde a manhã até meio-dia ele ia, Baal, manda fogo, porque o ato profético que Elias queria era esse.
E ele não respondeu, e Elias dizia assim, fala mais alto, ele pode estar dormindo, ou viajando, ou fazendo outra coisa qualquer, mas não veio fogo do céu. Ocorre que quando Elias foi lá, disse, coloca água. O primeiro ato de Elias foi consertar o altar. Quero falar uma coisa para você, viu? Se você quer avançar pela fé, não importa quem você seja, o que faz da vida, conserta o teu altar. O Senhor te diz nessa noite, de arrepende de onde caíste. Volta-te para o teu Deus. A primeira coisa que ele fez foi consertar o altar. Depois ele trouxe água, que representa a palavra. E depois ele mandou repetir 4 vezes, 3 vezes, 4 jarras de água. Cavou em volta, colocou o novilho, fez a oração, caiu fogo do céu. E depois Elias não era só profeta. Elias também era um guerreiro, porque a Bíblia diz que depois os profetas de Baal correram, ele correu atrás e matou lá no vale, ao fio da espada. Porque o crente que avança pela fé, ele tem que ter atitude, ele tem que ter ação, ele tem que fazer. A própria Bíblia diz que a fé sem obra é morta. A nossa fé, ela é um combustível para nós fazermos. Fé é aquela que age, que vai para cima. E assim ele fez, e assim aconteceu. Depois ele disse assim, agora vai chover. Olha esse homem, agora vai chover, porque é mediante a palavra. E ele disse assim, vai lá, diz para cá, porque vai chover, para ele descer, porque vai chover. E aí o servo foi lá, avisou para Acabe se aparelhou todo. E depois ele pegou o servo dele e disse assim, vai ali no mar e vê que se já está se formando ali uma nuvenzinha escura. O homem foi lá 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes. Olha, agora sim parece que vai chover, porque eu estou vendo um pouquinho de nuvem lá, do tamanho da mão de um homem. Aí ele disse assim, alguém não disse que vai chover? E começou a chover mesmo. E Acabe desceu. A gente vê aqui no curso da história que aconteceu algo extraordinário. Porque entre onde Acabe estava e Jezreel tinha um percurso a fazer. Só que foi Deus mesmo, trasladou Elias. Ele pegou Elias daqui, fez chegar em Jezreel primeiro do que Acabe, contrariando a velocidade da física, da luz, tudo. Elias estava vivendo um verdadeiro milagre. Agora se prepare para o que você vai ouvir agora. Porque depois de ele ver todos esses milagres, eis que chega Acabe e conta essa história desses versículos que eu li aqui. E Acabe e Jezabel mandou um recadinho para Elias. Ó, fala para ele, se eu não vou fazer com ele o que ele fez com os meus profetas de Baal. Agora tem um versículo aqui que não tem nada a ver com fé. Abra aí sua Bíblia, acompanhe aí comigo, verso 3. Olha a minha versão. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Esse versículo parece comigo e com você. Esse versículo é a nossa história. O Senhor, esse capítulo 19, eu chamo o capítulo da misericórdia de Deus. Porque Deus não nos julga. Ele sabe que no momento de fraqueza, Ele sabe que no momento que nós somos humanos, porque o medo faz parte das emoções, as nossas emoções. Porque medo, alegria, tristeza, tudo faz falta da humanidade nossa. O homem que tinha orado, o garoto ressuscitou. O homem que orou, parou de chover. O homem orou, choveu. O homem orou, caiu fogo do céu. E agora ele corre com medo de uma mulher. E nós estamos aqui no Congresso de Mulheres. Para o diabo saber que ele tem que ter medo de mulher. Elias teve. Imagine um monte de mulher cheia da unção do Espírito Santo. O diabo vai correr.
medo. Isso faz você se lembrar de um homem chamado Pedro. Jesus certa vez estava lá no mar da Galileia, que não é um mar, é um lago. E era 16 quilômetros, 14 de largura, 16 de comprimento, mais ou menos isso que eu vi na internet. E Jesus mandou eles irem em um barco. E quando o barco já estava longe, eu duvido se alguém aqui não ia ter medo. Porque eles olharam assim o barco e viram aquele homem ali, em cima d'água, não está nadando, está pisando em cima d'água, só pode ser um fantasma. O Senhor disse: não tenham medo. O medo faz parte da minha história e da sua história. Deus está dizendo que quando você tiver medo, pode contar com Ele, que Ele assuma e assina embaixo. Porque foi Ele que te fez, Ele que te criou. Ele sabe o limite da tua fé, até onde você pode ir. Às vezes a gente critica Pedro, pastor Jairo. Pode pisar aqui? Não, né? Que é um negócio bem bonito. Que quando ele estava assim no barco, e o Senhor disse: não tenha medo, sou eu, Jesus, amiguinho de vocês. Aí Pedro falou: é o Senhor. Se for o Senhor mesmo, diga para eu ir aí contigo. Vem, Pedroca. E o Pedroca começou uma passada, duas passadas. Não vai dizer que só quem tem autoridade de dizer que ele era pequena fé é só Jesus. Você não tem não, viu? E muito menos eu, porque eu nem nadando, porque eu não sei nadar. E ele foi o terceiro, e ele olhou para o lado. Aí Jesus disse: homem de pequena fé. Jesus disse isso. Mas para um cabra andar por cima da água, ele tem que ter muita fé. Eu duvido. Qual é o careirense aqui que já pisou aqui por cima dos Solimões do Rio Negro? Quem? Quem já subiu ali, andou o encontro das águas? Quem de vocês aqui? O machão, nadador forte? Quem tem? Quem é o nadador forte aqui, pastor Jairo? O cabra que nada bem pra caramba aqui. Quem é ele aqui? Eu sou o pastor Jairo. Não julgue ninguém. Não julgue a fé do seu irmão. E todo mundo tem que aprender a respeitar você e a sua fé, o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus. Porque Jesus quem falou, homem de pequena fé. Porque eu não tenho autoridade para dizer para Pedro. Eu não sei nem nadar. Imagine, se eu tivesse fé. Eu queria ter a fé para não nadar, que eu vim andando por cima aqui dali, do outro lado da Ciasa até aqui. Fácil falar de fé, difícil é viver a fé, manter a fé. Nem Elias aguentou. O Senhor está mostrando para a gente que a nossa humanidade, ela precisa se submeter ao senhorio de Cristo. Que lugar da vida de crente é aos pés da cruz, é no colo de Jesus. Porque só Ele nos sustenta. É muito bom falar avança. Mas quando Jesus diz assim: Elias avança. Deus falou: Elias avança. Vou nadar. A Bebel quer me pegar, ela vai me matar. Ela já matou um monte de profeta. Eu vou procurar salvar a minha vida. Eu tenho medo de morrer. Mas tu não orou, homem? E caiu fogo do céu. Ele diz: mas eu sou homem semelhante a você. Eu tenho medo de mulher assim. Aí Jesus naquele momento disse assim: vem cá, filho. Ele pegou na mão do Pedro. Jesus hoje está pegando na sua mão e dizendo: não temas. Não temas. O Senhor está dizendo para você assim: não temas. Vai. Arrebenta. Ele está contigo. E se eu ficar com medo? Vai. Porque Ele vai segurar na tua mão. O Senhor está nos ensinando que a nossa fé tem que ser assim, coladinha com Ele. Nós temos que ser amiguinha.
amiguinho de Jesus, porque se estiver com Jesus, dá certo. Vamos voltar aqui para Elias. Olha, Elias, Pedro. O Pedroca, João. Ousado, corajoso, igualzinho você. Para quem não conhece, cuidado com esse homem, viu? Cuidado com ele, ele é ousado. João foi aquele malvado que disse assim, viu? João que era bonzinho, não era não. Ele disse, Senhor, esse povo não te quer. Manda atear fogo do céu para matar tudinho, tá? André. Aí Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Beceba de Judá. Ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Ó, você quer viver na bonança, é? Lugar de crente, para aprender a ter fé, para ficar um valente, guerreiro, corajoso, cheio da unção, do poder, do conhecimento, do entendimento com Deus, tem que ir para o deserto. E a Bíblia diz que ele caminhou um dia. E ele chegou debaixo de uma árvore, na sua Bíblia diz zimbro, na minha diz giesta, e sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Cadê o homem de fé, João? Kézia, cadê o homem de fé? Eu já orei assim. Ah, Senhor, estou cansada, não aguento mais, a área está difícil, é um monte de gente rebelde. Senhor, de rebelde é tu, mulher, para. Não era melhor o Senhor me levar? Mas eu tenho uma oração meio ousada. Eu digo, Senhor, me leva, mas não deixa o Samuel casar com ninguém. Samuel é o esposo. Não deixa o Samuel casar com ninguém. Diz para ele ser fiel a mim, Senhor. O Senhor para de besteira. Quer morrer, mas está pensando na carne, né? Jesus, às vezes ele fala assim. Ele entende a gente. Ele nem ficou com raiva de Elias, pastor Jairo. É nós que ficamos com raiva. Para, menino. Para de besteira. Cadê a tua fé? E Deus nem ficou com raiva de Elias. Eu já fiz tudo. Não sou melhor que ninguém. Ele ficou debaixo de um zimbro. Eu fui pesquisar o que era zimbro. É uma árvore que tinha cheiro de pimenta. E o fruto da árvore não servia para comer, que era azedo demais. Olha o lugar. Só servia mesmo a sombra, nem para comer nada. Tá tudo certo aqui com a minha roupa, não é? Porque vai acontecer algo extraordinário. Segura essa aqui. Depois deitou-se debaixo da árvore. Ele caminhou um dia, gente. Dá para ver que eu sou fitness? Pode não parecer, mas eu sou. Eu caminho 5 quilômetros na esteira. Às vezes eu vou da minha casa até a Ponta Negra, volto. Quando eu chego, eu tô assim, ó, cansada. Daí tiro o tênis, se olha no espelho. Linda, maravilhosa, a barriga não diminui, mas vai. Ele estava assim, cansado. De repente, o anjo tocou nele e disse: levanta e come. Elias olhou ao redor, junto à cabeça, tinha um pão assado em brasas frescas, caindo com aquele queijo todo, filé mignon dentro com água. Ele comeu. E depois o que ele fez, gente? Voltou a deitar de novo. E um anjo que tinha tocado nele. Ele estava vendo um milagre de Deus igualzinho nós. A gente consegue ver os milagres de Deus, mas se a gente não estiver em sintonia com o Senhor, daí o anjo voltou. Kézia é a baixista, viu? E ele falou assim: não é que esse homem está dormindo. Voltou a dormir de novo. Nem se surpreendeu que um anjo apareceu diante dele. Nem ficou alegre. Se um anjo aparecer diante de mim, meus irmãos, eu sou louca para ver um anjo. Vou contar uma história de anjo para você. A minha mãe me viu andando com um anjo. Não, ela me viu andando de um lado de um homem alto, pastor Franco, e branco.
E no caminho longo, e ela pediu uma interpretação. O meu tio disse assim: é a obra do Senhor que ela vai fazer. E a mamãe completou: eu creio. Eu era criança, ela disse. Mas eu interpretei diferente. Eu disse que esse homem alto, louro, bonito, os olhos azuis, seria o meu esposo, que juntos nós íamos fazer a obra do Senhor. Aí quando apareceu na época do Santa Brígida, lá no Templo Central, que apareceu o meu esposo, ele é do meu tamanho, pequeno, tem um olho lindo sim, olhos castanhos. E eu fui lá com a mamãe. Disse: mamãe, aquele sonho. Porque eu conheci um rapaz e Deus disse que ele vai ser meu marido. Só que ele é baixo. Aquele sonho do homem alto, louro, que eu ia para um caminho, sei lá, Alemanha, Inglaterra, com um europeu. A mamãe disse assim: minha filha, aquilo era um anjo. Eu disse: mamãe, eu não queria anjo, eu queria um homem. Não vá confundir as histórias na sua vida não, viu? Porque por essa história de confusão que Elias ficou perdido. Sabe o que aconteceu? Vem a maior palavra de conforto que Deus deu para uma pessoa, o anjo. Levanta, come, porque a tua jornada vai ser muito longa. Às vezes nós queremos, pastor Brígida, que Deus se levante e diga: está aqui, olha, está aqui o carro, está aqui a casa, está aqui tudo. Teus filhos todos nos caminhos do Senhor, cantando, tocando. Tu nunca adoeceu de nada. Às vezes a gente quer vida boa, o Senhor não prometeu isso para nós. O Senhor quer nos arregimentar um grande exército de homens e mulheres, guerreiros, corajosos, destemidos, que não tem medo de nada. Ah, está reclamando? O Senhor diz assim: reclamou porque caminhou um dia e já descansou debaixo de uma árvore, vai caminhar agora 40. Sabe quais são? Quando Deus te colocar para novos desafios, quando Deus está colocando a prova muito grande da glória, te prepara, porque Deus, quando coloca um crente numa prova muito grande, é porque Ele tem grandes vitórias para a tua vida. Da glória, porque você não vai morrer enquanto a missão, os propósitos do Senhor estiverem a acontecer na tua vida. Você não vai morrer não vai morrer. Você vai caminhar mais 40 dias. Sabe por quê, pastor Jairo? Porque um homem chamado Jesus, ele esteve 40 dias no deserto. Por que você não pode ficar também no deserto? Se Jesus foi para o deserto para ser tentado, foi o diabo cara a cara, você não vai ficar mais cara a cara com o diabo, porque Jesus já fez isso nos 40 dias no deserto dele. E ele foi caminhar. E o que eu acho interessante na Bíblia é que já está na hora de Elias sofrer, porque ele tem que avançar pela fé, João. A gente tem que avançar pela fé. Vamos parar de sofrer. Viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Nessa tua trajetória, é uma forma de o Senhor te dizer: vem para minha presença, vem para minha presença. É na minha presença que tem a resposta, é na minha presença que há a fartura de alegria. Eu sou o teu pastor e eu não te faltarei. Aleluia! Você está nessa caminhada difícil, porque vai chegar um monte de Deus. Ali, quando ele chegou no monte de Deus, ele entrou numa caverna. Meu Deus, caverna só fala de bruxa. Para mim é história de bruxa, de morcego, de gente morto. Ele saiu do deserto, ao invés de ir para os Estados Unidos, para um palácio, foi para a caverna. Não ouse afrontar
O Senhor teu Deus, que mandou Jesus para morrer no seu lugar, mandar o filho dele para derramar todo o teu sangue. Você tem valor, você tem preço. Jesus morreu por você. Não ouse contestar a vontade de Deus na tua vida. Se Ele quis levar um filho, porque Ele quis. Se Ele quis levar um esposo, é dele, é vontade dele. E a vontade dele é boa, é perfeita, agradável. Está chorando? Você está na caverna do deserto. Caverna e deserto é para adestrar musculatura de crente. Eu pesquisei lá no hebraico. Esse homem que tocou nele era anjo mesmo. E veio esse no verso 5. E a palavra do Senhor veio a ele na caverna, viu? O que você está fazendo aqui, Elias? Às vezes Deus nos questiona só para ver a nossa reação, mas Ele já sabe tudinho, que Ele é o Senhor da nossa história, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da sua vida. Elias estava na caverna. O que você está fazendo aqui, Elias? Aqui não dá para sentar não, né, João? Dá, né? Aqui é a caverna de Elias. O que você está fazendo aqui? Estou com medo. Medo de quem, Elias? Da Gese. E quem já então é a Gese? Por um acaso é a Jezabel? É, ela mesma. Tem medo de mulher? Tenho. Tu assume isso, Elias? Não, assumo não. Porque eu vivi com a viuvinha lá. Eu não tenho medo de mulher não, porque eu convivi com a viuvinha. Mas ela era boa, Deus. Ela me deu comida, até primeiro para mim do que para o filho dela. Mas essa aí, Jezabel, assassina, perigosa, sanguinolenta, matou todos os teus profetas. Essa eu tenho medo. Deus entende até homem que tem medo de mulher, sabia disso? Então não precisa você ser machista não, viu? Baixa a bola aí, que Elias que teve mais fé do que você, ele ficou com medo de mulher, imagina você. Tem algum homem aqui do altar, daqui, só daqui, vamos delimitar aqui, daqui até aqui, que tem medo de mulher só daqui até aqui, ó. Não, eu delimitei, eu nem quero perguntar ali, eu quero perguntar daqui. Tu tens? Vamos assumir. Ele respondeu certo. Depende da mulher. A Jezabel, ela era assassina, sanguinolenta. Aí Elias, ele faz assim um relatório para Deus. Quantas vezes nós somos assim? Presta atenção nesse relatório. Presta atenção, redobre sua atenção. Ele diz assim: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Quantos crentes do Careiro vêm aqui, pastor, com o senhor e fala: sou fiel no dízimo, na minha oferta, não falta o culto. Eu vim em todos os ensaios do jogral, do coral, eu paro, tudo eu faço certinho. Às vezes nós vamos assim. Os israelitas quebraram a tua aliança contigo. Quebraram os teus altares. Mataram os teus profetas. Olha o que mais que ele falou. Só eu sobrei. Só eu sobrei. Só sobrou eu. E agora estão procurando me matar também. Disso tudo que ele falou, teve uma coisa que não é verdade. Mas que também não é mentira, é a força do medo. Quando a gente está com medo, a gente está na pressão forte. A nossa cabeça está uma panela de pressão, tá? A gente não sabe o que fazer. Desmoronou tudo. Deus entende o que você fala. Aí Deus, esse é o próprio Deus, gente. Lá no original hebraico, foi o próprio Yahvé que se apareceu a Elias. Ele diz assim, o Senhor disse assim: sai e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Eita Deus!
Lá na caverna, você está na caverna ou está no deserto? Eu falo assim para o meu esposo, em uma situação, eu estava estudando para vir para cá. Eu disse, ei, meu amor, você já está há 23 anos na caverna tal, né? Daí ele falou para mim, e tu que está há 30 anos no deserto tal? Aí fica no deserto, fica na caverna. Lugar de crente, parece que crente para ser adestrado tem que ser assim. E o Senhor diz assim, sai da caverna agora, porque eu vou passar. Oh Deus, vai vir tempo de refrigério. Sai da caverna, vai à minha presença, vai para o monte, vai me buscar, vai orar, vai ler a Bíblia, vai meditar, vai jejuar, vai cantar, vai para a minha presença. Olha, só que não é como nós queremos. Para a gente avançar pela fé, a gente precisa ficar no flutuar de Deus. Porque se for dentro da nossa limitação, a gente não vai entender o agir de Deus na nossa vida. Eu não sei porque Deus fala em morte aqui para mim agora, no meu coração. Se Ele tirou alguém, é Ele. Não adianta você querer compreender e questionar. Se alguém está com muito tempo que você ora, não se converte, não vai para a igreja, é o seu filho, é a sua filha, é uma pessoa que você ama tanto, que quer que vá morar no céu com você, te acalma. Porque Deus tem a forma dele agir que não é humana. Sabe o que aconteceu? Repita comigo bem forte. Tempestade. Terremoto. Incêndio. Quando ele disse, sai para fora da caverna. Eu imaginei já que Elias vindo, a glória, a Shekinah de Deus descendo. Só que não. Veio uma tempestade. Chega de sofrer e tem que avançar pela fé. Tem que avançar pela fé. Ao invés de vir pastos verdejantes, vem tempestade. A Bíblia fala, imagina aquele tempestade lá, vem. E ele estava ali no Monte Horebe, no Monte Sinai. E começou, a Bíblia fala, começou a ver barulho de pedra quebrando. Não era vento, não era essa chuvinha que dá aqui no Amazonas, não. Quadruplique isso, triplique isso. Coloque 1000 vezes mais do que acontece aqui, porque as rochas quebravam com aquele vento forte. Era uma tempestade, eu imagino. Elias, como que Elias ficou? É na hora do avante, Elias. Mas como é que eu vou avançar com essa tempestade? A fé, ela não se explica no nível natural e nem comum. A fé se explica pelo nível sobrenatural e extraordinário. O Senhor está levando, que adestrar careiro da várzea para viver no nível do extraordinário. Se você quer viver no nível comum, fica por aqui mesmo. Mas Deus te chama para viver no nível do extraordinário. É no extraordinário que você vai ver essa criança crescer, a sua família, Deus realizando sonhos e projetos na sua vida, mulher. Deus nos chama para viver no extraordinário dele. Não é caminhar pelo que você vê pelos seus olhos humanos. A fé é o nosso limite. A fé no sobrenatural. É acreditar que Deus está nessa tempestade que está acontecendo aí na tua vida. Parece que não vai acabar a tua luta, mas eu estou completando 10, 20, 30, 50 anos. E a luta não acaba. É porque Deus é o Senhor do tempo. É com Ele, é com Ele, é com Ele. É a tua fé, é você e Ele. Porque depois da tempestade, Elias na porta da caverna, já não bastava a tempestade, agora veio e foi terremoto. Meu Deus, e é possível avançar pela fé assim? É Deus. Cada um de nós tem a nossa história, a nossa experiência com Deus. Não meça a sua fé pela fé de ninguém. É você e Deus.
É você e Deus. É até onde você deixar Deus agir. É até onde você deixar Deus agir. O Senhor vai trabalhar e atuar na tua vida até onde você deixar Ele agir. Não adianta juntar. É você e Deus, você e Deus, você e Deus. É no individual. Não tem ninguém ali do lado de Elias. Talvez se Elias fosse casado, ninguém sabe. Eu acho que ninguém queria o Elias. Aí depois veio o terremoto e foi o quebra-quebra, foi pior ainda. Porque não bastava o vento ter quebrado rocha. Veio um terremoto, se imagine isso daqui tudo tremendo. Como se não baixasse, agora vem fogo, incêndio. Começou a incendiar. E agora Elias ali. É quando você tiver despido de toda a humanidade. Quando você achar que Deus não tem o controle de mais nada, que você já fez tudo. É aí é que vem a brisa suave. Na sua direção. Quando Elias completou, esteve diante da majestade. Que é a mesma Shekinah de Deus. Elias não aguentou, ele pegou a capa. Cingiu-se. Porque agora ele estava diante da majestade de Deus. Deus vai mostrar a Shekinah e a majestade dele para a sua vida. No momento que você nem mais está esperando. É ali. Elias foi homem como Moisés. Era no mesmo monte que um dia Moisés também pegou as tábuas da lei. Moisés teve a mesma experiência de 40 dias como Elias teve, como Jesus teve, no mesmo monte. E ali Moisés também recebeu as tábuas da lei. Moisés também viu aquele monte sacudir. Moisés também viu fogo. Moisés também viu estremecer. Todo grande homem, uma grande mulher de Deus tem que passar por tudo isso. Tem que passar pelo deserto, tem que entrar na caverna. Volta para o deserto de novo na caverna. E é ali que a glória, a bondade, o amor, a misericórdia de Deus vai se manifestar. Se você quer ver a glória e a Shekinah de Deus se manifestar na sua vida, não fuja, não corra, não atrapalhe o processo, porque Deus está contigo. Deus está contigo. Deus não te desamparou e nunca jamais vai desamparar você. Ele está contigo. E depois que passou tudo isso, aí Deus vem com a mesma pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias responde a mesma coisa: eu sou o teu servo e tenho sido zeloso para com o Senhor Deus dos exércitos. Mas o teu povo Israel quebrou a aliança que tem contigo. Mataram os teus profetas, construíram altares, e só eu fiquei, e agora estão tentando tirar a minha vida. Deus não é gente, viu? Viu, igreja do Careiro da Várzea? Deus não é gente. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele nem ligou para aquilo que Elias, o relatório, o currículo, o relatório que Elias fez para ele. Sabe o que ele fez? Ele disse assim: meu Deus, volta lá para o deserto. Vai fazer o caminho de volta todinho. Meus irmãos, assim vai ser a nossa caminhada até chegar no céu. Porque é uma forma de Deus dizer que é no poder dele que manifesta, que a nossa fraqueza serve para manifestar o poder dele. É para mostrar que nós temos que manifestar o reino e a glória de Deus. É para mostrar que nós estamos estabelecendo um reino aqui. É para mostrar que majestade, que reino, que poderio, que soberania é com o nosso Deus Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Olha o que ele diz.
volta pelo caminho por onde veio, verso 13, e vá para o deserto de Damasco. Porque lá, agora sim, Elias teve que passar por tudo isso, porque Deus estava entregando uma grande missão. Se fazia necessário passar pelo deserto, entrar na caverna, passar pelas tempestades da vida, os terremotos e os incêndios, ver a glória e a majestade de Deus, mas depois ter que voltar pelo mesmo caminho e ir para o deserto. Eu não sei qual a tua missão, o propósito de Deus aqui na terra. Eu só sei que Deus te salvou para te entregar um propósito, uma missão que só você pode fazer e você vai cumprir e realizar. Porque Deus disse assim para Elias: você tem uma grande missão. Careiro da Várzea, cada um de nós aqui temos uma grande missão, um grande propósito de Deus. Se está sofrendo, está chorando, está doendo, já derramou todas as lágrimas, Deus vai fazer agora com que o propósito dele, a missão dele na sua vida se realize, porque agora você está preparado. Se assim você vai, porque você vai ungir Azael como rei da Síria, e depois você vai ungir Jeú como rei de Israel. E agora eu me estremeci todinho quando ele disse assim: e você vai ungir Eliseu, que vai ficar com teu legado. Nós estamos aqui nos arregimentando para nos tornar uma igreja forte, para deixar um grande legado para as futuras gerações. Nós não temos que caminhar só nessa vida como se ela, sim, ela vai passar, mas deixe o seu legado de um homem de fé, de um homem que não correu, uma mulher que não correu, uma mulher que tinha tudo para se desviar dos caminhos do Senhor, mas está aqui. Para você, jovem, solteiro, eu sei que é um congresso de homens e de mulheres, mas de repente tem algum jovem solteiro aqui. Deixa o legado na sua geração de um jovem que não se contaminou com a prostituição, com a mentira, com as drogas, com as bebidas. Pastora, mas eu sempre tenho tendência. Você nesta noite vai fazer uma aliança com Deus e vai dizer: Senhor, é daqui para frente, porque Deus me trouxe aqui também como uma profetisa para a sua geração, e eu quero declarar profeticamente que você que está sentado aqui nesta igreja, nessa noite, você nunca mais será a mesma mulher, o mesmo homem. Deus vai fazer da sua vida uma flecha polida, uma ponta de lança. Você vai orar, o enfermo vai ser curado, você vai evangelizar e as almas vão se render aos pés do Senhor. Se você tinha dificuldade de obedecer, de submissão, você se torna um crente nesta noite, um crente obediente, cheio de fé, porque Elias era assim, a viúva era assim. E nesta noite o Senhor manda dizer para você que Ele que te deixou nesse buraco, nesse deserto, nessa caverna, porque hoje Ele se revela para a tua vida e Ele te diz assim: homem, mulher, você não precisa ser uma super mulher, super heroína. Eu quero usar você exatamente porque você é humano. Deus mostrou através de Elias que Ele não quer super-heróis. Ele teve medo como nós tivemos. Ele correu. Ele também ficou ali cambaleando. Ele também dormiu, cochilou. Deixe o seu legado. Deixe o seu legado. Deixe o seu legado, mulher. Uma mulher de oração.
Eu não sei onde que Deus vai colocar, mas Deus vai fazer um reboliço na cidade do Careiro, viu? Deus vai colocar vereadores, vereadoras, prefeitos, crente, ungido, assembleiano. Se o teu chamado é para política, vai, enfrenta. Ah, eu tenho medo que vão falar que eu sou ladrão, não importa. Vai ter mentiroso, fofoqueiro que vai caluniar, difamar. Vai! Avança! Se coloque em pé. Permita que eu ore pela sua igreja, pastor Jairo. Eu quero orar por você.